todos e todas. E esperamos ter uma boa live com bastante esclarecimentos. E qualquer dúvida vai estar gravada no YouTube, ok? Bom dia a todos e todas. Então, com vocês, gurinas. Bom dia, pessoal. Primeiro, acho que a gente pede desculpa por ter que fazer assim rápido, mas vai ficar gravada justamente porque amanhã tem formação em educação infantil. E como a entrega do plano é dia 3, então a gente prefere fazer hoje, deixar gravada para as pessoas acessarem de qualquer outro tipo de problema. Já iniciando pela questão das planilhas que saíram ontem, tá? Ontem saíram as planilhas com as habilitadas e com algumas OSCs que têm pendência. Essas OSCs com pendência vão receber uma notificação. Elas têm 5 dias para encaminhar a documentação completa, tudo que está faltando ali. E já está, não precisa ligar para o CMDK para perguntar, porque já está ali tudo que precisa, já está descrito. Não precisa ligar para mim, nem para a Carol perguntando o que precisa, porque ele diz o que precisa. Se a pessoa já tinha enviado isso, é porque não respondeu ao que a análise que foi feita precisava. Então, se continua dizendo que não tinha o prazo, é porque a pessoa não encaminhou o prazo. Então, a gente precisa que vocês respeitem isso. É só um ajuste. Além disso, algumas pessoas mandaram planilha físico-financeira menor do valor. Pessoal, menor do valor não vai passar. Então, tem mais, é para fazer esses ajustes. Caso contrário, aí depois sai a listagem final com essas questões. Então, lembrando que são 5 dias a contar de hoje para a resposta de quem tem pendência. Estamos esclarecidos para quem tem pendência, pessoal. Pode fazer pergunta? Onde é que está publicada a lista que a gente não teve acesso? Está no DOPA. Saiu no DOPA extra de ontem. E a Carol colocou nos grupos também, ontem. A gente não recebeu. Só buscar no DOPA extra que está ali. O colega do Educandário queria fazer pergunta? Isso, só uma perguntinha. No caso, assim, ó, realmente o orçamento que a gente fez, o projeto que a gente fez, ele não contemplou o valor que a gente foi contemplado. Daí eu coloco outras coisas? Faço um novo projeto dentro dele. Óbvio, né? Tu precisa fazer um projeto com valor total, porque senão não passa. Essa é a lógica. Não tem por onde gastar, divide conosco aqui que a gente sabe de gastar, né, pessoal? Não, eu tenho essa coisa, como a gente focou em reformar, em ajustar o refeitório das crianças, eu achei que não poderia, por exemplo, assim, colocar computadores também, porque daí ia dar coisas diferentes. Eu posso, mas eu tenho que gastar um computador, utensílio de cozinha, pode tudo. Tem que chegar no valor total, redondo. Tá, e agora certinho. Eu tenho então mais 5 dias para resolver isso. Isso. Obrigadão. Tati, pergunta, Tati. Bom dia, tudo bem? Olha só, gurias, eu esqueci, eu cheguei agora, liguei agora, daí eu não peguei toda a conversa. Olha só, eu olhei na planilha que a Carol botou aqui ontem e ainda consta o erro meu lá, que foi o negócio do prazo, tá? Só que eu já arrumei, eu liguei para o CNDK, confirmou o e-mail, tudo certinho. Eu não sei se tu já falou sobre isso. É que ontem, no primeiro momento, o Érico colocou a planilha. E às vezes, pessoal, até vou até ser um pouquinho dura com vocês. A gente precisa fazer a interpretação dos textos que tem lá. Tá bem claro os textos, eles dizem. Prazo, ele diz tudo que tem lá, tá tudo descrito lá. O que está descrito é o que falta. Não precisa ligar e perguntar a mesma coisa que está escrito, porque a gente vai responder a mesma coisa que está escrito. Porque não foi a gente que fez a análise, foi um coletivo, então está bem descrito lá. Vamos então para a terceira fase. Pode colocar, Carol, a lista. Tu quer o primeiro anexo da planilha? Isso, o primeiro anexo. Acho que tu errou a tela, Carol.
Ótimo, Carol, obrigada. Pessoal, essa planilha, para quem já utiliza recurso da Resolução 50, essa planilha está super simplificada. O que ela traz? A classificação das despesas, e a gente vai ter que colocar aqui, diferente do que a gente mandou para o CMDK discriminado, aqui a gente vai colocar o total. Quanto que a gente colocou lá de consumo, que é alimentação, construção, material de higiene, utensílios, o somatório vai em consumo. Lá na planilha físico-financeira, nós descrevemos que nós vamos pagar 5 educadoras, uma assistente social, uma coordenadora, e o somatório de tudo isso vai aqui. Então, no valor de pessoal. Aí eu tenho três manutenções para fazer no serviço de terceiros. Vai aqui em 3 serviços de terceiros. Nós temos muito poucos casos omissos, assim, de outros. A gente já pediu para alocar, porque todos os itens que vieram tem dentro, então outros é praticamente nada, tá? E os equipamentos e material permanente, que é o que a gente já fazia na planilha anterior, equipamentos e material permanente. E aí um destaque especial, tudo que for utensílios de cozinha, lá em consumo, precisa ter 3 orçamentos, serviços de terceiros precisa ter 3 orçamentos, equipamentos e material permanente precisa ter 3 orçamentos. Ah, Roberta, mas quando eu comprar vai mudar o preço? Não tem problema. Quando for mudar lá o preço, vocês vão apresentar o orçamento do preço a partir do que está no mercado. A gente não consegue garantir um orçamento acima de 10, 20 dias. Então, essa é a questão. A gente não tem como alterar isso. Então, essa é a questão. E aqui já precisa constar o código do banco que a gente trabalha, o nome do banco que a gente trabalha. São Vicente de Paula perguntando se consumo precisa de orçamento. Não precisa orçamento para alimentação e higiene, mas para utensílios de cozinha, material de construção, precisa de orçamento, que nem a gente faz lá na FASC, lá na SMED, quando a gente precisa comprar alguma coisa. Código do banco, nome da agência, conta corrente. Algumas pessoas vão perguntar, mas eu já preciso ter a conta corrente agora? Sim, eu preciso apresentar a conta corrente agora, porque agora vai ser feito, na sequência, o termo de colaboração. Então, precisa ter a conta corrente. Lembrando que tem que ser de um banco público, sem cobranças de taxa. A mesma regra serve da SMED e da FASC. Não pode ser um banco privado que cobre taxas. Título da conta. O que é o título da conta? Quando a gente abre uma conta lá em cima, quando a gente tira o extrato diz, na minha, ACM Restinga. Na da Carol, vai dizer Topogijo. Cada uma vai dizer o nome que pediu para colocar na conta. Esse é o nome da conta. Prazo de aplicação do recurso, 90 dias e prazo de entrega da prestação. Isso é apenas uma informação. A gente pode colocar 90 dias, que é o prazo que está no termo, escrever ali, botar o número 90, mas não há necessidade de escrever ali, porque isso já está descrito no plano de vocês. E aqui é um item bem importante. Nenhum documento pode vir sem a data e a assinatura do representante legal. Se for aquele que tem procuração, não tem problema. Vocês já identificaram na primeira fase que tem procuração e tudo mais. Mas tem que constar aqui o nome da pessoa completo, o RG, o CPF e a assinatura do presidente, em PDF. Nenhum documento será aceito nessa fase que não seja em PDF, porque esse é um documento legal que não pode ser convertido, então ele tem que ser em PDF. Ele é bem mais simples do que a gente faz no decorrer da Resolução 50, para quem capta. Ele é um documento genérico, justamente para que a gente tenha mais flexibilidade e os detalhes já estão no projeto. Por isso que a gente precisou dos projetos para isso. Roberta, só repete a questão dos orçamentos ali em relação ao consumo e o que precisa de orçamento para ficar bem claro. Ok, consumo, pessoal, alimentação e material de limpeza não precisa de orçamento, como a regra geral da SMED e da FASC. Agora, utensílios de cozinha, que é colher, caneca, aquelas coisas que são pequenas e que são nos utensílios de cozinha, precisa. Uniforme, muita gente colocou
precisa. Material pedagógico, a pessoa está perguntando aqui se precisa. Material pedagógico tem uma questão bem específica do material pedagógico, material escolar. Por quê? Porque tem a ver com valores. Material pedagógico, por vezes, uma casinha, vou dar uma casinha pedagógica, é um valor mais alto, então precisa de orçamento. Material pedagógico como lápis, borracha, massinha de modelar, folha, essas coisas não precisam de orçamento. Então, segue a mesma regra que a gente utiliza dentro dos serviços. Livros, com os valores, precisa de 3 orçamentos. Tem 2 bracinhos aqui para servir refri. Livros precisa de orçamento por causa do custo, né? Material esportivo serve a mesma coisa, tá? Se eu vou comprar uma bola, é uma coisa. Se eu vou comprar 50 bambolês, é outra. A gente não pode esquecer, pessoal, que esse valor desse edital ele é o valor mais alto. Provavelmente a gente não vai comprar um item, conforme a gente compra, às vezes, na SMED ou na FASC, que falta uma colher, mas precisa. Testes psicológicos, não sei o valor dos testes psicológicos para dizer para vocês se precisa ou não, mas acho importante colocar 3 orçamentos. Carol, o seguinte, testes psicológicos, tá? Não existe, que eu tenha conhecido. Trancou o áudio da senhora. Roberta, estão perguntando também ali se a conta do banco, a pessoa tem 2 contas que ela usa para este fim com criança. Ela pode ver, na verdade, questões de banco, você tem que ter uma conta específica, como falam, né? Uma E fonte aí, específica. isso, tu pode gerenciar dentro das contas em que tu tens. Calcula mais ou menos o momento que tu pretende estar recebendo esse primeiro, segundo, terceiro grupo lá, e aí tu organiza para que aquela conta esteja liberada naquele momento que tu vai receber o dinheiro. Eu vi que uma colega perguntou ali se pode ir no banco, que não tem isso, não tem aquilo. Não, assim, a informação que eu tenho é a informação legal que consta no Miroski. O Miroski diz bancos públicos. Essa é a resposta, o que diz no termo de compromisso. Não vou falar, o Santander não me cobra. Não, a resposta é bancos públicos. Aí cada um vai gerenciar a partir do que banco público. A colega também do Pão dos Pobres perguntou, normalmente é só um lugar, vende os testes, não tem com 3... não é a do Pão dos Pobres perguntou se são 3 orçamentos. Sim, correto, 3 orçamentos. Dos testes, não tem como ter os 3 orçamentos. Exatamente. Testes psicológicos não tem, porque essa empresa é uma empresa especializada, entendeu? Como é que nós vamos fazer? Vocês podem fazer como se eles fizeram para a resolução 50. Provavelmente encaminham como é que vocês fazem para a mesma resolução 50. Né? Aí teria que ver melhor até. Outra questão ali, Roberta, também estão perguntando sobre os documentos enviados. Né? Enviados e pagos. Isso não pode ser documento enviado zipado. A gente já falou isso nas 3 lives. Nem transfer, nem de outra forma, nada. Em PDF, e se não couber tudo no e-mail, enviem mais que um e-mail. Os orçamentos, sim, precisam os orçamentos precisam estar assinados. Desculpa. Podemos passar para outros. Sim, aqui o pessoal perguntou um armário do valor de 690. Se é material permanente, precisa de 3 orçamentos, pessoal. Aí vocês têm que fazer a interpretação ali do que é. Material permanente, equipamento, sempre vai precisar de 3 orçamentos. Ô, Carol e Roberta, quando for pagamento em RPA, que a gente já tem os instrutores hoje, que a gente paga com RPA, precisa de orçamento? Os instrutores não precisam, porque tem a questão da vinculação. Daí eles são serviços de terceiros diferenciados, que são os oficineiros, né? Sim. Não tem problema. Eu vi que a Jussara perguntou ali,
a questão dos 3 orçamentos para a questão do brinquedos. Tem a ver com valor, tá, pessoal? O que eles falaram para a gente utilizar de parâmetro? O que agrega valor? Brinquedo. Vamos supor, tá? Vamos supor que a Sara vai comprar 10 bonecas, que custa R$20 cada boneca. É material pedagógico, entende? Mas se ela for comprar 10 bonecas, que custam R$300 cada boneca, aí precisa de... Tem a ver com o valor agregado do material. Hein, Roberta, não se pode seguir o manual, nesse caso, de prestação de contas, aquele que a gente usa para a FASC, para a SMED, que ali fala, por exemplo, discrimina, por exemplo, que o valor até 100, o FM, por exemplo, em permanente, não precisa, serviço terceiro até 200, pode seguir esse... Sim, Lino, só que por que a gente está explicando mais detalhadamente? Porque a grande maioria aqui não utiliza o manual. Por isso que a gente está querendo frisar bem, porque muitas pessoas acabam não utilizando. E alguns itens, eles têm diferença pelo valor, justamente por isso. Mas dá para utilizar o manual, sim. É só para a gente explicar mais detalhado, porque tem muitas instituições aqui que não fazem a captação 50 e acabam não tendo isso como rotina, que nem outras instituições que já sabem, assim, o que precisa de 3 orçamentos, o que não. Por isso, essa questão da gente olhar bem o que tem de cada um é bem importante. Escuta, dá para a gente comprar de mais de uma empresa, por exemplo, os brinquedos. A gente tem uns lugares que tem, outros lugares que não tem. Então, a gente pode comprar de mais de um dentro da UFM. É isso? Mantendo a UFM de 100 UFM. O que é UFM? Me ajuda, Jussara. Não, o FM é a unidade de financeira municipal. Não, assim, tu pode comprar, se tu quiser comprar um item em cada local, isso é teu, a partir do orçamento que tu fez, não precisa comprar tudo no mesmo local ou não, isso é o teu critério. Tá, eu só quero perguntar na questão de brinquedos pequenos, bonecas e joguinhos e coisa, dá para a gente, consumo? Entra no consumo? Isso, entra no pedagógico, que nem a gente utiliza lá na SMED. Tá bom, obrigada. Roberta, o que a Jussara perguntou é dentro do UFM, coisa assim, aí menos que aquilo ali não precisaria de orçamento, de acordo com o manual. É isso que ela perguntou. Ah, tá, entendi. Sim, pessoal, mas se eu for fazer o item assim, vários brinquedos e vários lugares, e somar as notas, não vai dar a maior do que o orçamento, ou é nota por nota? Mas é que é o valor unitário que vale, né? Tá. A nota vai ser de 20 mil, por exemplo, mas a boneca custou R$1, outra custou 2, outra custou 3. Aí é o valor unitário do item e não o valor total da nota. Porque pode ser que eu vá numa grande loja e compre, tudo dentro da loja, mas é o valor unitário. Carolina, só uma perguntinha ali dos orçamentos assinados que tu falaste, é assinado pelo nosso representante legal, isso? Na verdade, ou é carimbado ou é enviado pela empresa, não pelo representante legal. Ah, tá, mas no caso de orçamentos que são da internet, não vai ter assinatura, né? Só de prestadores de serviço. De lojas, né? Por exemplo, uma geladeira que foi orçada no Magazine Luiza. É um orçamento online, esse não tem como ser assinado. Ah, não, esse sim, mas aí tu tem que comprar de uma dessas empresas que tu tá mandando. Tá, perfeito. Obrigada. Esse tu vai tirar um print da tela e aí tu vai enviar, que tem o logo da Magazine Luiza ali, digamos, né? Aí os outros que a empresa 1, 2, 3, 4 te mandou, esse sim é que vai ser assinado pela empresa. Tá, perfeito. Obrigada. Uma outra pergunta. Pode fazer migração de verba? Por exemplo, se a gente manda material de construção, por exemplo, que está um preço agora, e quando a gente receber a verba para fazer a compra, pode estar outro preço. Dá para a gente migrar, por exemplo, de pagamento de pessoas de terceiro, de serviço de terceiro, para o material de consumo?
desde que tu tenha colocado lá no início o material de consumo. Tu não pode migrar, tu tem os 10%, aquela regra dos 10% que a gente tem para SMED, para FAS, que vale. Eu só não posso, por exemplo, assim, ó, eu botei todo o valor em serviço de terceiros, e aí sobrou R$100, eu vou comprar de consumo. Mas se eu não orcei, não está no meu plano de trabalho, tá? Pode. Ô, Roberta, esse 10% ele é por grupo? Oi? Esses 10% que a gente tem que pode ser remanejado, ele é por grupo? Qual é a regra que tu utiliza para SMED? Para FAS, no caso, é por grupo, são 20%. Tá, então tu pode usar por grupo, mas é 10%. Tá, obrigada. A gente vai seguir a mesma linha dos outros, porque é dentro do SGP, pessoal. Então, a ideia é a gente seguir a mesma linha do que o pessoal, do que a gente acaba fazendo dentro dos convênios, para a gente até não fugir da regra. E que a gente sabe que vai ter variação de preço a partir do que hoje ou do outro, né? Carol, eu não compreendi esse orçamento assinado. Tu poderia dar mais uma explicação? Porque normalmente a gente... Serviço de terceiros. Tu vai pedir para a pessoa fazer uma reforma no banheiro, vamos supor. Esse orçamento do serviço de terceiros tem que vir assinado pelo prestador de serviço. Saben que, desculpa, pero eu como a colega que recém falou, não me conectei um pouquinho tarde e não consigo perceber bem em que casos o orçamento é válido só com carimbo e quando é que é necessário, além do carimbo, também seria necessário assinatura. Sim, Cuando, por ejemplo, es un orçamento de loja y está claro que cuál es la loja y demás, porque generalmente es el personal, los vendedores los que hacen un orçamento. Y es difícil que eles aceitem assinar, por exemplo. Sim, nesses casos não precisa. Quando é uma loja, alguma coisa, não precisa. A gente precisa quando é serviço. Por exemplo, alguém vai fazer para ti um armário. Ele vai te dar um orçamento do armário e vai assinar aquele orçamento para te dar. Roberta, mesmo os enviados por e-mail, a gente devolve para eles, o orçamento pede para eles assinarem, então, porque eu recebi alguns por e-mail. Isso, assinado por e-mail, PDF por e-mail. Tá. Eu tenho outra dúvida que eu tenho é, os orçamentos vão como anexados a lo que es el plano de aplicação. Sim, ele pode ir no PDF único com o plano de aplicação e os orçamentos abaixo. Tá, ok. Se Obrigada. ficar muito pesado, pode dividir em 2, que eu sempre oriento a dividir em 2, que é muito mais fácil para não ficar pesado. Então, dividam em 2 e nomeiem assim, ó, orçamento 1, plano e orçamento 1, e orçamento 2 para dar nome da OSC para não se perder, tá, pessoal? Então, é bem importante para não se perder os orçamentos e que você coloque no assunto ali do envio do documento, que ó, não mudou nada. É o e-mail do edital, conforme está no edital, tudo certinho. Não esqueçam de colocar ali, coloquem no assunto o nome da OSC. Fase 3, ACM, fase 3, Casa de Nazaré, fase 3, clipe, para que tenha, quando chega, já possa notificar, porque nem todo mundo tem e-mail institucional, então é bem importante para quem está recebendo, já sabe de quem é, qual é a instituição. Nós temos muitas instituições com nomes parecidos, isso dá um problema, a gente tem que rever várias vezes, então um pedido especial para vocês, coloquem no assunto, fase 3, hospital, fase 3, hospital, para a gente também poder identificar com mais clareza, tá bom? Roberto, só uma pergunta rapidinho aqui. É que na hora da gente fazer os orçamentos e botar num PDF só, a gente teve que juntar os PDFs e na hora de juntar o PDF, às vezes o orçamento não fica na ordem, fica dois armários num lugar e o outro lá para baixo, sabe? Não fica exatamente os três um atrás do outro, não tem problema isso? Não tem problema. Tendo os orçamentos, não tem problema. Os três, tá tranquilo. Então tá, porque eu fiquei meio na dúvida, porque quando eu fui olhar o PDF junto, tinha uns para cima, uns para baixo, eu achei que fiquei meio confusa, assim, mas dá para ver que tá todos ali, entendeu? Isso mesmo, não tem problema. Então tá, obrigada, bebê.
A Luara perguntou dos contratos ativos, né? Sim, Luara. Quando for contrato de pessoa jurídica ativo, tem que mandar o contrato que já está. A Raquel perguntou da conta bancária. Raquel, eu vou responder a mesma coisa que eu respondi. O que diz no termo é que são contas públicas e que não pode ter taxa. Conta pública de edital não pode ter depósito, não pode ter desconto de taxas. Então, essa é a resposta. Quem precisa daquele documento para isenção de taxas, a gente fornece, não tem problema. Essa é a resposta. Não vou te dizer que pode usar e depois tá, porque isso não pode, está bem descrito não é nem no edital, é na legislação. O Miroski está bem claro. Ô, Carol? Só um pouquinho, eu vou responder aqui. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal, porque senão a gente monopoliza só com algumas pessoas perguntando e fica as outras perguntando aqui, a gente não consegue responder. Como funciona o orçamento para manutenção, piso e pintura? Funciona tu pedindo o orçamento e vai colocar ali serviço de terceiros, 3 orçamentos. E a pessoa tem que assinar. Tinta, material de pintura, 3 orçamentos? Sim. Material de construção, 3 orçamentos. São Vicente e Paulo, isso mesmo. 01, por exemplo, coloca a numeração dos orçamentos, isso mesmo. Próximo. Sou eu? Isso. Tá. Continuo na dúvida. Dos testes psicológicos, que eu já havia falado, só tem uma empresa, uma firma. Sim, a Carol falou como é que vocês pagam hoje pela Resolução 50. Oi? Pode repetir? Pela Resolução 50, vocês já pagam ele sem orçamento, né? Sem orçamento. Então, vocês vão colocar da mesma forma. Tá. E com relação a... deixa eu ver aqui. Os orçamentos assinados são só aqueles que os online não tem como assinar. Não, é só o de serviço. Alguém que vai prestar algum serviço para ti, que é de uma pessoa específica, assim. Certo, tá ok. Obrigada. Tá? Lourdes, tu também estava com a mãozinha levantada e depois tem a Aline com a mão levantada. Tu gostaria de falar, Lourdes? Desculpa, não, eu já afinal já fiz a pergunta que eu queria fazer. Desculpa, desligo a mão. Tranquilo. Aline, e depois nós temos a Fazendinha. Ficou meio estranho falar Fazendinha. Alô, Tá. Pessoal, bom dia. Basicamente, eu tenho uma dúvida básica, que é sobre os orçamentos, que a gente encaminhou os orçamentos na etapa do projeto, né? Então, significa que aqueles mesmos orçamentos, porque foram realizados há pouco tempo, eles podem ser contemplados? Essa é a minha primeira pergunta. Eu não estou vendo a Roberta ali, mas na fase 2 tu não precisava encaminhar os orçamentos, tá? É só nessa terceira fase que tu tens que encaminhar os orçamentos. Tu vai ter que ver se tu tem que refazer, atualizar, e aí tu vai encaminhar agora os orçamentos. Tu tem que ver o prazo de validade deles para poder encaminhar ou não. Aí tu vê, na verdade, a validade dos orçamentos, dos orçamentos está como 3 meses? É, com vocês. Tá bom. Às vezes tem empresa que não consegue te manter um orçamento por mais de 10 dias. Tá bom. Pessoal, só o segundo tema daí é só uma pergunta importante para a comissão do edital. No dia 25 de agosto, nós encaminhamos um ofício, eu estou falando em nome da Associação Junior Achievement, tá? Fazendo um questionamento específico relacionado a um cálculo per capita que especialmente no nosso caso, a gente entende que houve um problema onde o contrato. Oi? Eu acho que caiu. Eu acho que caiu também. Tá. Quando ela voltar, ela conclui, então. Deixa eu ver, tinha umas mãozinhas levantadas ali. Deixa eu só ver aqui a questão que o pessoal está perguntando aqui, ó. Era a Fazendinha, depois que já tinha dito para falar. Isso. Eu em relação à cozinheira, que dá 20 horas por semana, 16, 20 horas, tem que ter orçamento também, que ela... Ela é MEI, né? Sim, eu acho que ela não tem MEI. Mas como é que tu paga ela? Na verdade, até hoje quem faz é eu com a comida, assim, né? Mas aí eu vou pagar... Mas é que isso não é a gente que vai definir isso. Tu precisa colocar o que tu colocou no plano, tu colocou ela como CLT.
Então, não precisa, porque ela vai trabalhar dessa forma. Tá. Tinha outra questão também. Sobre o contador, que a gente já tem contador hoje, precisa também um orçamento dele ou só o contrato deles? Como é que funciona? É o contrato ativo. Quem já tem um contrato ativo para pagar um contrato ativo de pessoa jurídica, manda o contrato ativo, que a gente consegue bater ali o valor que foi orçado no contrato com o valor que está sendo pago. Tá, e outra, já tem um funcionário com carteira assinada, tem que mandar o contrato de trabalho dele? Não precisa. Depois, na prestação de contas, vai mandar o contra-cheque como comprovante a transferência bancária que vai comprovar o pagamento dele. Certo. Tá. Obrigada, viu? Nada. Pessoal, o pessoal está perguntando aqui, plano de aplicação é apenas a tabela? Não precisa escrever o projeto? Opa, Gabriel, tu escreveu o projeto antes, Gabriel, não me assusta. O projeto já foi. Quem escreveu, escreveu. Quem não escreveu, não escreve mais agora. Agora já passou o projeto. O CPCA se adiantou aqui, ó. Terceira fase, PDF, plano de aplicação, PDF 272 declarações, PDF 3 demais documentos e orçamentos. Isso mesmo, o que a gente está dizendo é que se quiser colocar junto com o plano de aplicação os orçamentos, não tem problema, tá? Se são poucos ou para otimizar, não tem problema. Roberta, eu vou pedir Tínhamos uma licença. considerado... Caiu a minha Sim, caiu só um a minha pouquinho, só vou terminar de conexão. ler aqui, a gente já passa para ti. Tínhamos colocado manutenção de divisórias e foco. Isso é considerado reforma estrutural? Débora, se não foi apontado pela comissão do edital, tá ok, porque a princípio a comissão do edital já te deu o retorno ali. É a partir do que tem lá. Pode falar, Aline. Tá, eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria só pedir uma atenção para um ofício que a gente encaminhou no dia 25 de agosto para a comissão. Eu já posso te responder, ele já foi apreciado na plenária na mesma semana, ele já foi feito resolução e já tem resolução. Eu já vou pedir para a equipe da gerência encaminhar. Tem uma resolução com ampla explicação ali, porque vocês mandaram um contrato, aí tá, só para não expor aqui toda a situação, mas teve resolução da mesma semana. Eu vou pedir para a equipe da gerência te encaminhar, não sei porque não foi ainda. Só realmente esse retorno que eu queria pedir para vocês. Tá ótimo. Obrigada, Roberta. Vamos lá, então. A Luara está com a internet falhando, mas tem caso de manutenção da folha. Enviamos também contrato? Não, Luara. Folha de pagamento não precisa enviar o contrato. Depois, vocês vão prestar contas com o contra-cheque do colaborador e tudo. Tá ali, foi respondida. Os recursos da segunda fase, quando será definidas as habilitadas? Já foi definido, já está no site, já está no DAPA de ontem, já está no site. Fundação Fé e Alegria chegou um pouquinho tarde, perdeu. Aquisição de alimentação é material de consumo, não precisa de orçamento. Tem a possibilidade de fornecerem o termo. O pessoal está perguntando ali do pequenos pesquisadores se tem como fornecerem um termo que podem nos passar para recebermos o valor do edital nessa conta isenta pública, que é a mesma da parceria. O termo consta no edital, a minuta, se eu não me engano, tá? Se não, podem pedir uma declaração no site, no e-mail do FUNCriança, que o FUNCriança já consegue encaminhar para vocês essa declaração com a isenção, não tem problema. Deixa eu ver o que mais aqui. Para esclarecer, o plano de aplicação é no valor líquido aprovado no edital, né? Ou devo colocar o valor do projeto considerando o valor que será pago com recursos próprios? Ivana, bem importante essa pergunta, tá? O plano de aplicação precisa ser o valor do edital. Nós não conseguimos trabalhar com valores a maiores. Por mais que vocês tenham outras fontes de receita, a gente precisa trabalhar apenas com o valor do edital, porque esse é o que vai ser gravado e esse é o que precisa estar no termo, tá? Contador precisa de contrato. Uma pergunta solta, assim, é difícil a gente responder, tá, pessoal? Não sei se o contador é seletício, se o contador é serviço de terceiros, se tu vai contratar ele, precisa de contrato, então precisa organizar melhor essa pergunta solta, assim, eu não tenho como responder. São Vicente. Roberta, nós apresentamos recursos na segunda fase e consta ainda apontamentos. Sim, esses apontamentos de antes continuam quando eles não foram sanados. Eu respondi lá no início. Toda vez que não foi sanado, tem prazo de 5 dias para responder essa pendência.
Depois disso, aí a gente considera como não habilitada. Então, precisa, no prazo de 5 dias, a contar de hoje, responder as pendências a partir do que está ali. Descrever o que está ali. Se segue o mesmo apontamento, é porque não foi descrito da maneira compreensível pela análise dos conselheiros. Roberta, deixa eu fazer um acréscimo rapidinho aqui, que isso aconteceu comigo, talvez o pessoal esteja vendo isso. Nessa nova lista, ainda aparecem os apontamentos que foram solicitados para a segunda fase. Aí, no final dela, diz se tu foi contemplado ou em amarelo aparece que não atinge os objetivos. Aí, dê uma olhadinha bem no final da folha, gente. No final da folha que aparece ali se deu tudo certo no edital ou não. Se passou para a próxima ou não. Ótimo, Kellen. Ótimo. Nós porque eu olhei ali, sim, a primeira coisa que eu olhei ali, me apavorei e pensei, estão me pedindo a mesma coisa de antes, eu não acredito. Daí que no final eu fui olhar e vi que estava parecendo que tinha sido contemplado. Isso, eu e a Carol quase tivemos um infarto ontem, quando algumas pessoas disseram que era a mesma lista e a gente foi ver se a gente tinha encaminhado alguma coisa errada, mas é isso aí, vai até o final de pós-recurso, lá em cima de pós-recurso. Isso mesmo, no finalzinho que aparece, gente. Melissa, Roberta. está com a mão levantada? Isso quer dizer, vamos ver as mãozinhas levantadas. Oi, Roberta, tudo bem? Eu tenho uma dúvida que a gente apresentou previsão de construção de um palco para o nosso auditório. A gente escolheu uma empresa, eu preciso apresentar 3 orçamentos também. Tá. E para o sistema, a gente tem um sistema de controle de dados também, que é uma coisa muito específica, ele vai ser construído para a gente. Um software. É. Aí não precisa, porque ele é específico, né? Tá ok. Aneli. Bom dia, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta, 2, na verdade. Primeiro, eu entrei no site, eu não tinha visto que tinha saído o resultado da terceira fase ali, e não localizei no site. Não sei por quê. Bom, mas está no DOPA, que é o oficial, então, se tu não localizou no site. Tá, vou procurar no DOPA, então. DOPA extra de ontem. Tá, vou procurar, então, no de ontem. Mas o link da lista está aqui nas conversas, nas mensagens. Sim, aqui no chat a gente já botou o link novo. É só clicar. Vou procurar. Na verdade, assim, nós havíamos encaminhado um recurso, né, no dia 16, a respeito de 2 apontamentos, na verdade, que é a questão do aluguel do espaço, né? O nosso espaço é locado e a gente precisa de aluguel de espaço, né, para poder armazenar, construir, guardar equipamento e tal. Então, foi uma coisa que foi contestada e me deixou um pouquinho preocupada, né? E aí agora eu não estou conseguindo acesso, mas eu vou olhar de qualquer forma, então, e depois eu faço a pergunta mais direta daí, se não constar ali. Tá? Obrigada. Eu acho que, eu não sei se a gente precisa passar os outros anexos. As declarações. Eu tinha uma pergunta ainda. Uma questão, por exemplo, um conjunto de caixa de som para o PC, que é menos que sem o fio, mas é material permanente, teria que ter três orçamentos? Qual é o valor que tu falou? R$115. Não precisa. Com esse valor não precisa. Sim, mesmo sendo o material permanente. Agora, não sei, a gente fez 3 orçamentos para caixa de som. Precisa. A gente também comprou uma caixa de som da FASC pequenininha nesse valor e precisa de 3 orçamentos. Precisa sim, Roberta, porque o último edital eu tive que fazer. Isso mesmo. Valeu, obrigada. Equipamentos e material permanente, façam de tudo, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Na dúvida, façam. Aqui, gente, eu coloquei aqui no site do Com Criança, tá? Aqui, ó, a partir do plano de aplicação, que é o anexo 4, em diante, todos têm que entregar, ó.
que é o plano de aplicação, a declaração de danidade, a declaração de cumprimento do artigo 7 da Constituição, declaração de negativa de doação eleitoral, declaração de cumprimento em relação à Lei 13.019 e a declaração de capacidade técnica, tá? Então, é só baixar todos os arquivos, conseguir baixar agora, sem problema nenhum, e aí é preencher, que é o modelo padrão. Lembrando que todos têm que estar assinados pelo representante legal e enviar em PDF, tá? Sobre as declarações, alguma questão? A declaração, ela precisa estar com o mesmo cabeçalho. É exatamente esse arquivo que a gente usa. Não pode ir com o logo da instituição, por exemplo. Não, infelizmente não. Eu também já tentei mudar em várias vezes e depois me devolviam. Então, manda tal qual, porque é um documento padrão. E aí, só preenche, só completa ali as lacunas e deu. A gente envia cada anexo separado, com o mesmo nome, anexo 1 separadinho, ou vocês querem reunidos ali, como acho que vocês tinham comentado ali, PDF 1, 2 e 3? O formato das declarações é mais fácil colocar num só e enviar, explicando que é o PDF. Por que a gente não pede em um só? Porque a caixa pode travar. Então, sempre é melhor dividir a questão dos PDFs. A gente está aqui no grupo, o colega colocou explicando como é que está no edital. Sim, então eu vou mandar 3. Um que é o plano de aplicação, 2 é certidões. Isso, só cuida do tamanho do e-mail, tá? Tá. Daí eu posso mandar em 2 e-mails separados? Sim, conforme as orientações que a gente deu anteriormente. Tá bom. Tá, então ali sobre as declarações é isso. Teve uma pergunta ali no chat sobre para onde pede o e-mail, o documento da conta da isenção de caixa, isenção da conta. Aí já responderam, acho que o Roberto respondeu primeiro com criança, tá? Isso mesmo. Posso sair aqui do compartilhamento, então. E mais alguma outra questão, pessoal, para a gente poder... Eu tenho uma questão, por exemplo, quando eu fiz quando eu coloquei no plano, eu botei um pouco mais alto os preços, porque eu sabia que não ia ser recebido, que a gente não ia gastar agora. Então, eu gostaria de saber se os orçamentos todos que eu mandar tem que acabar igualzinho ao plano que eu fiz. Porque, como, entende? Por exemplo, eu entendo o que tu fizeste, Jussara, mas o plano ele tem que ser com o valor certinho da parceria. Depois, se vai ter ou não, aí vai alterar as quantidades. Por exemplo, eu ia comprar 10 bonecas, vou comprar 9, porque a boneca subiu um valor a mais. Então, tem que ser, aí vai ter que mexer na quantidade. Mas a gente não pode... Tem que ter a questão do plano como um todo, tem que estar o valor total ali. Não pode ser menos nem mais. Não, eu entendo. No gasto, sim, mas eu te pergunto, por exemplo, quando eu mandar os orçamentos do construtor, do cara que vai fazer a obra, ele pode ser mais ou menos, tem que ser igual ou pode ser um pouquinho menos do que eu botei? Porque eu botei um pouco adiante, eu consultei as pessoas, só que eles não me mandaram orçamento quando eu fiz o plano. Tá? Então, aí as pessoas me disseram, não, nós vamos cobrar tanto. Só que quando eu pedi o orçamento, eu não sei se vai ser igual o que ele tinha me falado por telefone, entende? Vai ter que ajustar, né? Dona Jussara, e não pode ficar uma discrepância do valor que está lá, porque senão vai dar problema do plano porque o plano de trabalho é o que vai balizar. Aqui é só o valor total das rubricas, né? Ele precisa, óbvio que vai ter diferença, por exemplo, sempre vai ter diferença, né? Eu orcei um computador que ia custar 1.200, na hora
ele me deu um desconto, eu recebi por 1.100, ou ele subiu e tá 2.000, então, mas ele não, mas tem que estar a partir do que tem lá. Assim, solto, fica difícil da gente dar qualquer tipo de informação, porque a gente não sabe dos detalhes do detalhe do seu projeto, né? Mas tem que ser a partir do que foi o projeto. Não, mas é que tem uma discrepância. A gente tira o orçamento agora e não se sabe se quando for realmente usar, comprar aquele objeto, aquele material permanente, não se sabe quanto é que vai estar. Então, a gente tira o orçamento agora, e se eu receber o dinheiro só em agosto, em maio, sei lá quando, e como é que eu faço? Entende? Que aí vai ser diferente. Aí vai apresentar os 3 orçamentos. Sim, assim, ó, por exemplo, ó, se tu for comprar um computador hoje, tu vai fazer um orçamento de R$1.000, tá? Aí lá em agosto, quando tu for receber o recurso, o computador de R$1.000, ele vai estar 1.500. Exato. Aí tu vai tirar recurso de algum outro local para cobrir aquele orçamento ali, para cobrir o material que tu vai comprar. Mas tu não vai, e vai apresentar 3 orçamentos com valor de R$1.500. Sim, são 3 novos orçamentos no valor atualizado. Quando a gente compra, tem que apresentar o orçamento atualizado da hora da compra. Se o valor for superior àqueles orçamentos que a gente enviou, sim, né? Não, tu vai fazer independente. Na hora da prestação de contas, tu vai fazer os 3 orçamentos de novo, e aí tu vai apresentar junto na prestação de contas. Tá bom. Tá? Uma coisa tu vai fazer agora, o planejamento. Tá? Vamos pegar o computador de novo. R$1.000 é o computador. Aí lá na hora de comprar, lá em agosto, tá 1.500. Não vai ser o mesmo valor. Então eu vou fazer 3 orçamentos para mim poder comprar, vou ver o menor valor e os 3 orçamentos eu apresento na prestação de contas para justificar a diferença de valor. Ô, Carol, eu acho que eu entendi o que a dona Jussara fez. Vai estar maior lá, então eu já vou colocar um pouquinho mais agora para depois não ter que estar... só que daí não dá para mudar antes, dá para mudar depois, mostrar outros orçamentos, não agora. Agora a senhora vai ter que achar os orçamentos de acordo com o valor que a senhora colocou lá no planejamento. Tá, mas só que eu vou fazer a minha reclamação contra a burocracia. Por que fazer orçamento agora, se quando a gente comprar vai ter que fazer novo orçamento? Isso aí é estupidez burocrática. Vocês me desculpem, mas não é possível que a gente tenha que se dobrar aos burocratas que ficam sentados lá na PGM, entende? Então, eu acho assim que não tem sentido a gente correr para um lado, correr para o outro, sem necessidade, entende? Porque se eu vou ter que apresentar o orçamento quando prestar conta, então a gente só fazia o orçamento depois. Eu até andei conversando com uma pessoa da SMED, e sabe o que ela me disse? É porque tem gente que bota, eu vou fazer obra, e quando eles vão olhar, a obra não foi feita. Então, porque tem meia dúzia que faz esse jogo, os 200 que não fazem esse jogo ficam refém da burocracia, entende? Isso aí não é justo. Não é justo, e a gente tem tanto trabalho, tanta coisa para fazer, e a gente fica dobrando o trabalho, fica suando a camiseta, correndo de um lado para o outro sem necessidade, entende? Porque o burocrata está sentadinho lá no ar-condicionado. É diferente de nós que trabalhamos sol a sol. É verdade. Concordo, Jussara. É horrível. Mas vamos embora. Próximo. Ali temos a Aline Vargas, inscrita. Depois o Instituto da Criança e depois vamos pegar as perguntas e vamos encerrar, tá, pessoal? Pode falar, Aline. Olá, eu sou da CD. Uma dúvida, nós fizemos uns orçamentos de refletores colocando 7 unidades, que dá um X valor. Se eu conseguir um outro orçamento que respeite esse valor, mas que mude a quantidade, eu posso estar mexendo? Um exemplo, com o mesmo valor que eu apresentei sobre os refletores, eu consegui uma quantidade diferente.
Eu coloquei 7 equipamentos, eu consegui 8 equipamentos, porque eu tive um desconto de um novo orçamento. Eu posso estar mexendo? Pode sim, porque é um desconto que tu conseguiu na hora, não tem problema. É que a gente tem tanto problema de não conseguir os descontos e nunca comprar mais, sempre a menos, que a gente ficou pensando nessa possibilidade. Sim, porque eu coloquei um valor de um refletor que eu consegui orçamento e agora eu estou indo atrás, estou conseguindo valores menores. Então, eu posso respeitar o total e conseguir uma quantidade maior. Posso mexer nisso, então? Tá. Aí tu vai justificar que tem um desconto ali, não tem problema. Tá certo, obrigada. Roberta, só para finalizar essa questão dos orçamentos, então eu preciso mandar os 3 orçamentos, por exemplo, de material permanente eu vou comprar agora, e no ato da compra, de novo, 3 orçamentos atualizados, é isso? Na prestação de contas. Se tu for comprar, se a empresa te garantir o mesmo orçamento, o mesmo preço do orçamento, não precisa. Mas se tu for alterar e não for comprar com aquelas empresas, sim. Por exemplo, tu colocou de 3 empresas, tu vai comprar de uma outra quarta diferente. Daí vai precisar apresentar, porque tu apresentou de 3, tu tá comprando de uma quarta. Não, provavelmente são as mesmas, sim. Eu tenho uma nova pergunta agora que surgiu. Tem o Instituto da Criança também, e a CE Alegria, e depois a senhora, tá? Agora é o Instituto da Criança. Quanto aos orçamentos, tá? Se eu conseguir que a mesma empresa, eu comprar da mesma empresa, e a validade, então eu posso negociar a validade com essa empresa para ela fazer valer até final de novembro, no caso, assim. Porque assim, e se eu não conseguir, que a empresa não conseguir negociar com essa empresa que fica o mesmo valor que eu apresentar o orçamento agora e tiver que colocar um valor, eu posso colocar acrescentar da entidade, não tem problema. Tirar esse recurso da entidade. Se ultrapassar o valor do edital lá na compra, se eu não conseguir e ela me faça o mesmo valor do orçamento, se for um pouquinho maior. Eu acho que tu te confundiu para fazer a pergunta, ficou super confuso para entender, desculpa, mas tu não conseguiu explicar certinho para a gente poder te responder. Tá. Roberta, assim. eu acho que o que ela quis dizer é assim, ó, digamos, são 2 coisas, na verdade. Uma coisa é o prazo dos orçamentos, é a instituição e a empresa que vão negociar. Se a empresa vai manter, se a empresa vai dar um orçamento para validade de 10 dias ou de 1 ano, isso é a negociar de vocês, tá? Sim. Se a empresa deu um valor hoje de R$1.000 o orçamento e lá na hora de fazer o serviço é 1.100, e aí a tua pergunta é se tu pode completar com recursos próprios, sim, cabe a vocês, ou vocês podem remanejar também dentro do próprio projeto. Não, na verdade é porque a gente só está pegando equipamento permanente mesmo. Aí, por isso que eu até perguntei só para ter certeza. Das outras a gente faz isso, mas é só para ter uma certeza, né? Como é edital, pode ser diferente. Tá bom, então, muito obrigada, era isso. Ok. Fundação Fé e Alegria, depois a Fazendinha, depois o CAI. E aí encerramos as falas e terminamos as perguntas ali, tá, pessoal? Alô, bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia. Sim. Eu peço desculpas que a minha internet está bem ruim aqui hoje e talvez eu já tenha respondido, mas só para ter clareza. No início do mês passado, quando eu fiz a planilha financeira, eu coloquei os valores dos permanentes que as empresas me forneceram. Fiz os orçamentos. Agora, nessa semana, eu atualizei os valores dos mesmos permanentes e já teve uma redução de valor, porque baixou a inflação, enfim, consegui com valor menor. Agora, na planilha de aplicação que vou mandar essa segunda ali, a semana que vem, eu coloco os valores conforme o orçamento. Então, vai ter uma pequena mudança nos valores referente à planilha financeira. Pode ou não pode? Não, não pode. Tu precisa. Não, é que não possa ter a alteração. Pode ter alteração, só que tu precisa manter o valor total do que tu colocou no projeto e o que está no plano de aplicação. O teu plano de aplicação tem que ser do valor total. Não pode ser nem mais. Sim, no valor nem total. Menos. Mas, por exemplo, eu orcei um computador. Um computador não, um ar-condicionado que eu orcei estava R$2.000. Agora a mesma empresa conseguiu por 1.800, então vai sobrar R$200.
Esses R$200 ali eu pretendo remanejar para a rúbrica de alimentação, que a gente colocou um pouquinho de alimentação. Isso é permitido? Tu tem que seguir o que tu colocou na planilha físico-financeira, senão tu terás problema. Se tu tiveres que fazer essa alteração no gasto do recurso, porque subiu e desceu, é uma coisa. Agora, de um mês para o outro, daí ele fica mais... por isso que a planilha físico-financeira a gente pediu bem descritiva. Sim, eu entendi. Eu não vou mudar os produtos, só vai ter uma pequena diferença, por exemplo, de R$100, R$200 de valor de um produto para outro, porque mudou o orçamento. O orçamento que eles me deram lá no início de setembro, para agora já teve umas diferenças de valores, pequenas, mas teve. Mas não pode Roberta, ficar... posso dar uma sugestão? Uma pergunta, não pode ficar dentro da migração dos 10%? É que a migração, ela está na prestação de contas, né? Porque ela tem que bater as rubricas que estão no projeto com o que está no plano de aplicação. E a gente está falando no prazo de poucos dias, a gente não está falando num prazo grande. Porque eles não vão se balizar pelo plano de aplicação. O plano de aplicação é um resumo. Eles vão se balizar pelo que está lá no projeto que vocês escreveram. E não é um prazo longo. O que está no projeto que vocês escreveram há 20 dias atrás. Posso dar uma sugestão, Roberta? Olha só, eu acho que é muito pouco tempo para mudar agora do plano que a gente entregou em setembro ainda para agora. Então, eu acho que mantém, e daí depois, quando sair o recurso, que a gente não sabe se a gente vai receber no primeiro lote, segundo lote, terceiro lote, e daí depois lá, daí justifica e usa dentro dos 10%. Por isso que eu acho que é importante deixar colocado todos os itens marcados ali que tu consegue jogar, sobrou 200 aqui, bota lá e assim por diante. Porque às vezes a gente consegue lá, o nosso recurso do edital de 2019, agora em 2021, que os computadores subiam, agora eu consegui mais barato do que o valor lá. Daí eu tive que entrar de outros orçamentos de novo. Então tem isso, eu acho que é pouco, que nem a Roberta disse, eu acho que é pouco tempo, não dá para mudar agora, porque eu acho que vai ser indeferido daí. Tá, mas então eu vou ter que apresentar um orçamento com a data, por exemplo, os computadores que eu orcei na internet, o preço dele já não é mais o mesmo, ele baixou, e se eu não conseguir o mesmo valor... Depois o CMDK pede orçamentos atualizados. Pois é, porque o orçamento vale 5 dias, e lá no início do mês já mudou para hoje, já passou, e como é que eu vou fazer assim? Esse do ar-condicionado também, o mesmo aparelho na mesma empresa teve uma baixa. Então, eu vou ter que pedir para a empresa botar um valor maior. Uma coisa que eu não consegui te compreender é porque, assim, os orçamentos estão sendo feitos agora para enviar a partir de segunda-feira. Sim. Então, independe do valor que tu fez para escrever o projeto. Tu vai colocar o valor que tu vai tirar agora, o orçamento. Tá, perfeito. É isso que eu estava entendendo também. Só que daí vai ter uma pequena alteração no plano de aplicação que eu vou entregar agora, segunda, em relação à planilha financeira que eu mandei lá na fase 2. Porque lá eu orcei, por exemplo, um ar-condicionado, estava 2.000. Agora, o mesmo aparelho que eu atualizei o orçamento nessa semana, está 1.800 e pouco, 1.890. Então, tem uma diferença de R$100 para menos. E a empresa só cuida para não ser algo discrepante, porque se for algo muito gritante, vai trancar. E aí não é nem nós que vamos trancar. Aí é lá para frente. Mas isso não só para ti, isso é geral. Todos os orçamentos em que vocês fizerem, se for uma coisa muito diferente, muito gritante o valor, vai trancar. E aí não é o conselho que vai trancar. Tá, mas questão de R$100, R$50, uma diferença pequena, não é uma... Eu acho que uma coisa discrepante, né? Mas essa diferença pequena, geralmente tu consegue de um fornecedor para outro organizar. Às vezes o fornecedor dá um valor que uma diferença tão pequena, o outro cobre ou diminui. Então dá para separar de acordo com o plano. Tudo vai ter diminuído, porque nada diminui hoje em dia, tudo aumenta. E como não foi enviado o orçamento na segunda fase, no caso, então ali não tem a empresa que tu disse que ia comprar, uma das 3 empresas, por exemplo. Tu pode procurar uma outra empresa com o valor que foi orçado.
Vamos lá, próximo. Instituto da Criança com Diabetes, depois a Fazendinha. Eu já questionei. Obrigada. Ok, Fazendinha, depois o CAI. Tá, mais uma perguntinha em relação a orçamento, tipo, compra de bombacha para as crianças lá, bombachas, sapatilha para as meninas, precisa de orçamento? É um bem, é permanente o consumo? Entra nos utensílios que a gente sempre pede os orçamentos. Em função é muito mais para balizar, porque são itens, tipo na SMED, os utensílios de luz são itens que não são comprados com frequência, então, para balizar. Tá bem, tá certo. Obrigada. Tá. Gente, entrou mais 2 perguntas, mas depois a gente vai encerrar, tá? Cai, depois o Lucimar, depois o Eduardo. Bom dia. Eu queria saber uma informação. Na planilha, eu coloquei pintor, eletricista, serralheiro, hidráulico e um outro item com os materiais. Só que os orçamentos que eles estão me dando é tipo uma empreiteira que faz tudo junto e coloca o material junto. Tem importância? Ou eu tenho que fazer um orçamento para cada um, porque eu botei isso na planilha? Botou separado na planilha? Eu botei separado na planilha, mas acontece que as empreiteiras, elas fazem todo tipo de serviço que eu quero, entende? Daí, no orçamento, vai estar discriminado todos os serviços que eu coloquei na planilha. Não, então não precisa, o saldo precisa te detalhar, porque a empreiteira vai te dar uma nota de serviço de terceiros e os itens vão ter que aparecer todos no serviço de terceiros. Tu tinha colocado em material permanente, em alguma coisa em construção? Eu não entendi, Roberta. Tu colocou só em serviço de terceiros o recurso de vocês? Sim. Tá, então não tem problema. Pode apresentar o valor total ali e no orçamento vai estar discriminadas as questões, não tem problema. Tá, tudo que eu coloquei na planilha do que seria feito vai estar nos orçamentos. Não tem problema. E dos materiais e do material junto. Daí eu posso somar tudo ali e computar naqueles valores. Isso? É isso. Se tu separou os materiais, eles têm que estar tudo no serviço de terceiros, porque a nota é só de serviço. Tá, e aí Roberta, eu não preciso fazer orçamento de materiais, então. Roberta, eu acho que ela colocou no projeto, tenho quase certeza que ela colocou no projeto, no consumo, o material de construção e a mão de obra no material no terceiro. Sim, e Carol, foi justamente por isso que eu perguntei. Eu conversei com o Luciano da prefeitura, que teve uma outra instituição que também fez isso, que era para fazer PPCI, e ele disse que quando tu paga o serviço todo incluso, pode colocar no serviço de terceiros, por mais que tenha discriminados materiais. Só que ela tem que ter 3 orçamentos dessa... Sim, com as mesmas coisas. Mas aí eu te pergunto, o material daí, o material que ele vai usar... Escuta o que eu te falei de novo. Tá. Tudo é serviços de terceiros. O teu valor total é serviços de terceiros. Tá, e o material que eu coloquei... Tudo é serviços de terceiros. Mas eu não coloquei no serviço de terceiros. De novo, eu entendi que tu não colocou. Tudo é serviços de terceiros, porque a tua nota fiscal é de empreitada. Tudo é serviço de terceiros, por mais que tu não tenha colocado lá. Eu já tirei a dúvida dessa situação por causa de uma outra OSC que vai pagar PPCI e tudo é serviço de terceiros. Só que tem que ter 3 orçamentos, de tudo, inclusive do material que está dentro. Tá. Tá bom, então. Só uma coisa, material discriminado, é isso? Tá. Lucimar e depois Eduardo. Só para confirmar, a princípio está mantida as datas de pagar o recurso? Tá. Tá, porque eu planejei passeio para o final de ano das crianças. Nós também estamos planejados para nós, enquanto conselho, não nós, instituições, tá? Mas nós também estamos planejados para que esse dinheiro saia
no primeiro. Inclusive, esse é o trabalho interno. Por isso que a gente vai fazendo várias reuniões com a prefeitura para aumentar a equipe, para isso, para aquilo, para não atrasar. Até porque são só 50 no primeiro lote, né? Sim, porque eu fui receber o edital de 2019 em junho, agora. A gente tem. Vamos lá, Eduardo. O Eduardo, aí a gente encerra, tá, pessoal? Porque a gente precisa sair. Bom dia, pessoal. Eu peço desculpas, eu tive um probleminha. Não sei se vocês já trataram essa questão ou não. Se sim, eu posso depois, de repente, tirar a dúvida individualmente, tá? Mas a minha questão era a respeito da fase anterior, na verdade, a respeito do recurso que a gente entrou. E eu não tive notícia ainda do deferimento ou indeferimento, né, a respeito dessa questão. Então, não sei se isso já foi tratado anteriormente. Foi tratado desde ontem nos grupos, já está no DOPA Extra, já pode verificar, e aqui no chat tu pode olhar que tem os links ali para verificar. Perfeito, muito obrigado. Roberta, depois da tua explicação eu fiquei em dúvida. Eu botei o material de construção como consumo e a obra, o fazer da obra, botei como serviço de terceiros. E eu tenho que eu posso juntar? Não, só se for pagar por empreiteira, que ela vai fazer tudo junto. Sim, eu posso fazer isso, eu posso pedir o orçamento como empreiteira, juntando esse material, aí eu não preciso fazer o orçamento do material? Não, é que de qualquer forma tu vai ter que conseguir 3 orçamentos do material. O material tem que ter 3 orçamentos. A empreiteira é muito, eu vou dizer para vocês assim, eu trabalho com isso, é muito difícil conseguir empresa que te dê 3 orçamentos da empreitada, do valor, inclusive diferenciado dos materiais. E o custo é bem alto. Porque quando a gente compra com jeitinho da área social, pedindo desconto, puxando ali, puxando aqui. Mas é a opção de algumas pessoas, neste caso específico, mas precisa de 3 orçamentos de todo o material, de todo o serviço. Tá, então eu deixo o material como consumo e pago o terceirizado e pronto. Tá, obrigada. Tá, gente, agora para fechar total e absoluta, Aika. Tá sem áudio. Pessoal, o restante, baixa as mãozinhas, por favor. A minha dúvida é mais se a gente, em que momento a gente sabe em qual lote a OSC vai ser contemplada. Não tem como saber isso antes. Mas pensando no planejamento com o prestador de serviços. Não sei se a Roberta caiu, agora não vi ela mais ali. Tá. Mas assim, ó, assim que for analisado, tá? Ali no prazo de... Deixa eu só ver o prazo aqui que eu botei, para não esquecer. O prazo, lembrando, gente, o prazo é das 8 horas do dia 3 de outubro até as 18 horas do dia 21 de outubro, tá? Então, depois tem a análise e a publicação das entidades habilitadas. Dia 14 de 11 sai a publicação. Ali nós vamos conseguir saber quem são e a ordem que são as instituições, tá? Lembrando que nesta fase é que começa os lotes. Então, quem entrega antes, recebe antes. E são 50 em 50 instituições. O lote é composto por 50 instituições. Tá? Carol, mais uma questão. Como teve entidades que foram inabilitadas, não passaram na segunda fase, onde fica esse dinheiro que era destinado para elas? Vai ser redistribuído entre as que foram habilitadas? E fica não é. Ele não é redistribuído. Ele volta para o cofre do CMDK, do Funcriança. Tá bom. E aí a prefeitura usa como... Não, a prefeitura não usa. Quem usa é o CMDK. E daí, provavelmente, a gente vai guardar para um outro edital ou para alguma ação que o próprio CMDK vai estar fazendo. Tá? Ele não é redividido e nem repassado para nenhuma instituição e não é repassado para a prefeitura. Tá?
Cadê as perguntinhas que eu estava vendo aqui? Tá. Carol? Desculpa, ou Roberta, desculpa. Eu abri aqui, achei aqui no DOPA, até só queria tirar uma questão. Constou ali que a gente ainda segue inabilitado, mas tem um campo escrito cabe recurso, diz que sim. E há ali uma pendência administrativa. Eu consigo fazer esse reenvio? Nós temos... Qual é o prazo para isso? Ali diz qual prazo? 5 dias. A contar de hoje. Tá? Ali está dizendo o prazo e diz o que tu precisa encaminhar. Tá? Encaminha para o próprio e-mail do edital, lembrando que são 5 dias corridos, não são nada de 5 dias úteis, coisa assim, não, é 5 dias corridos. Perfeito. Agora. A única coisa que eu não sei exatamente como responder isso para vocês, mas eu vou tentar de novo, é que ele pede a data da execução, né? E eu optei por colocar justamente uma atividade de execução contínua para que eu possa orçar, eu possa custear quando o dinheiro sair, porque até o dinheiro de 2019 eu não recebi até hoje. Eduardo. Vai, Eduardo. Vai, Roberto. É mais simples do que tu imagina. Tu vai lá na metodologia e tu vai dizer a execução desse projeto é no período de até 3 meses. Até 3 meses após a execução do... Porque é o período que a gente pode utilizar o recurso a partir do que tem o termo. Tá, Vários tiveram essa dúvida e a gente entendeu que era uma dúvida frequente, assim, por mais que seja um projeto permanente, para esse é 3 meses após o recurso. Perfeito, até porque tu pode gastar dentro de 3 meses. Mesmo que o teu projeto seja bem amplo, entendeu? Só vai poder gastar esse recurso em 90 dias. Então, é 90 dias. A execução do orçamento será feita nos 3 meses subsequentes ao recebimento do valor, ainda que o projeto venha a ser de execução contínua por mais tempo. Correto? Não bota contínua, não bota nada disso. O prazo é 90 dias. Pronto. Usa a palavra contínua. Entendeu? Palavra não... Bota 90 dias, dessa forma, então. Obrigado, pessoal. Tá. É isso, pessoal. Ação Voluntária Francisco de Assis. Roberta? Ainda está aí? Oi. Sim, pode falar. Eu só precisaria ver depois no privado com você com relação ao recurso. Sim, a senhora pode me chamar. A senhora tem meu contato, né? Eu não tenho aqui. Depois tu pode me passar? Posso sim. Todo mundo tem já de domínio público o meu contato. Tá, pode passar mensagens ali que eu tenho, tá? Carol ou Roberta. E diga-se de passagem, sempre muito bem atendido. E eu agradeço de coração. Tá? Tanto a Roberta, tanto a Carol. Pessoal, muito, muito obrigada. Tá? Ok. Obrigado, acho que é de todos, né? Isso. Todos nós agradecemos ao empenho das gurias. Muito. É o seguinte, eu escrevi ali, mas como eu não entendi se teve resposta, se sobrar, por exemplo, material permanente, se sobrar um valor de um material permanente sendo da mesma rubrica, eu posso usar na compra de outro? Entendeu? Pode, a senhora pode variar nos 10% entre as rubricas que a senhora previu dentro do projeto. Tá bem, entendi. Obrigada. Pode, Matilde. Mais alguma coisa, pessoal? Então tá, muito obrigada então a todos. Né? Eu sei que vai surgir dúvidas, estamos a princípio à disposição, menos alguns horários, né? E estamos aí, tá? Vamos trabalhar, bom trabalho a todos vocês. Obrigadão. Pessoal, eu só quero pedir uma atenção especial para vocês no envio dos documentos. Enviem uma vez, aguardem, respirem fundo, esperem o retorno do recebido. Ele não vem instantâneo, ele não chega lá e a pessoa baixa e diz, recebi. Às vezes é de um dia para o outro, às vezes dá uns 2 dias. Eu sei que tem o prazo, mas quem está enviando logo, segura. Quem está enviando hoje, segura que no decorrer da semana vai vir o retorno. Está enviando hoje, não virá enviando dia 3. Não se desesperem, porque quando vocês enviam 4, 5 vezes uma atrás da outra, isso tranca a caixa. E eu quero falar uma coisa aqui exaustivamente. Não pode voltar o e-mail do edital CMDK 2022.
Se voltar um remetente, 2 remetentes, isso é normal, porque é uma caixa com vários. Lembrem disso. Antes de perguntar, pensem. Vamos fazer a mesma coisa que a gente faz lá com as crianças, quando a gente está com algum processo, né? Vamos fazer um processo de aprendizagem também. Vamos pensar antes de ligar para a Roberta. Pensem. Eu estou fazendo esse processo com vocês. Estou pedindo, olhem o edital. Vocês precisam ter domínio disso para que vocês fiquem cada vez mais fortes, não só para o edital do CMDK, mas para todos os editais que aparecerem. Esse aqui é um ensaio para vocês entrarem em todos os editais que aparecerem no ano. Então, assim, pensem, leiam, peguem a informação, anotem, guardem o cronograma, não dependam da informação de uma pessoa, porque pode estar errado. Eu posso dizer para vocês que pode estar errado. E eu não tenho obrigação de saber a data correta. Então, peguem o edital, olhem, leiam tudo que tá, não façam as coisas a partir do que vocês acham. Esse é um pedido com carinho para vocês aprenderem, porque a mesma coisa que a gente faz com as crianças do processo de aprendizagem, vocês precisam fazer também. Sei, fica mais fácil ligar para a Roberta, ou para a Carol, ou para qualquer pessoa, mas leiam o edital. Todas as informações estão ali, tá bom? Mais uma questão, o problema é que volta, tá no nome de uma. A gente manda como edital e cai no nome de uma pessoa. Isso volta, mesmo. Não, peraí. Aí volta para a gente dizendo que a caixa está cheia e que não entrou, entende? E aí, como é que a gente faz? Bota a caixa está cheia e que não entrou. Impossível entrar porque a caixa está cheia. Eu recebi dois informes desse, eu mandei de novo e recebi de novo o informe que a caixa está cheia. Eu acabei de explicar, dona Jussara, vai voltar porque um remetente ou outro é uma caixa, não pode voltar quando diz edital. Não tem problema, manda uma vez, que se voltar de um remetente é porque às vezes uma caixa de uma pessoa não foi esvaziada. Não tem problema. Nós já explicamos isso diversas vezes. Vocês precisam também pensar no que a gente fala para você. A gente não fala para prejudicar, ao contrário. A gente fala aqui para não encher a caixa. Por que enche a caixa? Porque começa uma mesma instituição, manda 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Vai trancar. Então, precisa ter paciência. Manda e quando voltar dentro desse período, aguarda, porque um remetente voltando, de novo, não tem problema. Não pode voltar do edital. Então tá, pessoal. Acho que é isso. É isso, então, Roberta, Carol. A gente agradece a todos que vieram. Acho que as lives relâmpago aí tá dando sucesso. Deu mais de 100. Ficamos com mais de 100 pessoas aqui de OSCs para tirar dúvidas. Agradecemos a todos aqui do fórum e do CMDK por estar sempre disponível, né? Tirar todas essas dúvidas. E eu reitero que a Carol e a Roberta vêm trazendo, gente. Tem muita informação no edital, está bem explicadinho. E, às vezes, a gente já está num comodismo, né, de ir correndo perguntar para as pessoas, vamos ler. Ontem nós mandamos o comunicado e dizia, as habilitadas daquele momento, nós não tínhamos ainda o DOPA para colocar a atual. Então, a gente, às vezes, acaba trazendo mais demanda para quem tem que estar livre para ver exatamente os projetos e o que está chegando nas caixas deles. Então, a gente acaba fazendo uma demanda extra daquilo que já poderia ter sido sanado com a nossa calma, né? A nossa ansiedade nos leva a ficar ansiosos e a perguntar 1000 vezes as mesmas coisas, mas as gurias são incansáveis e estão de parabéns, Roberto e Carol, por estarmos aqui. Ok? Podemos finalizar. A live está gravada lá no YouTube, para acesso de todos. Um abraço, bom dia, pessoal que está bom pedindo para trabalho. incluir no grupo ali, Melissa, sua maior, eu vou pedir agora para o Érico incluir nos grupos, tá, pessoal? Tchau, gente. Obrigada.
Então, tchau, pessoal. Tchau, Érico.